Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aqueles que puderem estar de pé e que ainda estão sentados, por gentileza, se puderem, levantem-se, por favor. Aleluia. Tá melhor não. Tá. Quando o senhor regular, eu troco. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículos de números 13 a 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Diga comigo assim: eu sou um gigante na fé. Agora, olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: você vai ouvir muito falar ao meu respeito. Versículo 13. No sábado, saímos portas afora, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher, chamada Lídia, como é o nome dela? Lídia. Vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Você pode dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Antes de sentar, dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Agora pode sentar. Eu gosto das palmas, mas entendo que elas não substituem, ou pelo menos não devem substituir, a glorificação, a celebração, o vozerio, a reação da igreja em celebração ao Senhor dos céus e da terra. Nós estamos, desde a primeira terça-feira de janeiro, falando sobre gigantes da fé que você não conhece. Nas primeiras 6 semanas, eu falei sobre 6 personagens do Antigo Testamento. 3 homens e 3 mulheres. Os homens foram... Você lá atrás está me ouvindo bem? Sim? Jabez, Purá e Emã. As mulheres das quais falei do Antigo Testamento foram Rispa, a menina cativa, e Axa. Nas últimas 2 semanas eu falei de 2 personagens do Novo Testamento. Malco, o servo do sumo sacerdote que teve a orelha arrancada pela espada de Pedro. Óbvio que havia uma mão segurando a espada. E na semana passada eu falei sobre Epafrodito,
um homem que se deu como oferta para cuidar do apóstolo Paulo e confortá-lo enquanto ele estava na prisão em Roma. Hoje, eu quero falar sobre uma mulher da qual eu sempre ouvi falar na minha leitura sequenciada da Bíblia, mas nunca havia me atentado para pesquisar um pouco mais sobre ela. Lídia é citada aqui nesse texto, e de maneira indireta os estudiosos entendem que Paulo menciona Lídia na carta aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 3, e no versículo 10, quando ele se refere aos irmãos de Filipos que lhe ajudavam no ministério. Mas de maneira direta e específica, ela só é citada aqui. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos retrata para nós uma longa viagem. Se a gente analisar bem, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento e ele trata da história da igreja nos seus primeiros 100, 150 anos no máximo. Após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos deram continuidade à pregação do Evangelho e ao anúncio do reino de Deus, conforme o Senhor Jesus mesmo lhes havia orientado. E o escritor dos Atos dos Apóstolos revela que eles iam de aldeia em aldeia e de cidade em cidade e anunciavam a Jesus Cristo em várias regiões. Alguns dos cristãos que surgem no livro dos Atos dos Apóstolos não conheceram o Senhor Jesus em carne, não conviveram com Ele, se converteram à fé cristã depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Entre eles, o próprio apóstolo Paulo, ou Saulo, que de uma forma extraordinária teve uma experiência de fé, uma experiência espiritual com o Senhor Jesus. Como todos nós sabemos, Saulo era perseguidor dos cristãos. E conforme relata Lucas é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, conforme relata Lucas do capítulo 9, e depois o próprio Paulo, com mais detalhes ainda, no capítulo 26 de Atos, Paulo encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, quando ia com cartas para perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que uma luz do céu lhe resplandeceu e ele cai do cavalo. E ouve uma voz que brada e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começa a trajetória de um homem que se torna a mente mais brilhante da história do cristianismo. O maior difusor e propagador da fé cristã. Paulo é quem organiza o código de doutrinas da fé cristã, a partir do seu ministério pastoral, discipular e apostólico, na fundação e consolidação das igrejas do primeiro século. Após essa transformação que o Saulo vive e o torna Paulo, o apóstolo aos gentios, ele parte numa viagem missionária. E nesta, especificamente, retratada no capítulo 16, Paulo está com Silas.
E é nessa viagem que ele conhece esta mulher, que o texto a chama de Lídia, e descreve que ela era vendedora de púrpura. Ela temia a Deus e foi batizada como sinal público da sua conversão a Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o irmão ler todo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o irmão vai perceber que esta viagem, versículo 1, começa na cidade de Derbe, e Listra. E nestas cidades Paulo encontra um jovem discípulo chamado Timóteo. Aqui é a primeira vez que Timóteo surge no cenário dos escritos sagrados. Ele já é um jovem temente a Deus. O texto diz que ele é filho de uma judia crente e de um pai grego. Na carta a Timóteo, Paulo descreve que Timóteo foi orientado na fé pela sua mãe e pela sua avó. No versículo de número 2 desse texto, a Bíblia diz que os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho da vida de Timóteo, da sua fé, do seu fervor. E Paulo convida Timóteo para ir com ele naquela viagem missionária. Tudo isso para você entender o cenário onde Lídia surge. O texto sagrado diz que Paulo circuncidou a Timóteo, versículo 3, porque todos sabiam que o pai de Timóteo era grego, e havia muitos judeus naquela região, e Paulo queria evitar um problema de ordem litúrgica, doutrinária e cultural. Por isso ele circuncida Timóteo e Timóteo vai com ele. E a Bíblia diz no versículo de número 4, eu estou dando uma caminhada em Atos 16, no versículo 4 a Bíblia diz que Paulo e Timóteo, juntamente com Silas, passaram em diversas igrejas, apresentando os decretos doutrinários que a igreja de Jerusalém enviara para as recém-igrejas cristãs. O papel de Paulo como doutor, mestre e profeta era firmar as igrejas na fé, no código doutrinário que identificava aquelas igrejas como igrejas cristãs. E o versículo 4 diz que cada dia o número daqueles que se convertiam crescia. A igreja crescia. Diga comigo, a igreja crescia. Paulo então, versículo de número 6, passou na província da Galácia, numa cidade chamada Frígia. E a Bíblia diz no versículo 6 que Paulo queria ir pregar na Ásia. Presta atenção. Paulo queria ir pregar onde? Na Ásia. Mas está escrito assim: o Espírito Santo não lhe permitiu pregar a palavra na Ásia. É interessante. Qualquer um de nós, de maneira desavisada, vai entender que o obstáculo para a pregação é um espírito maligno que está querendo impedir. Paulo compreendeu que era o Espírito Santo que não queria que ele fosse para a Ásia. Diga comigo, o Espírito Santo tem prioridades. Aprenda a discerni-las.
Quando o Espírito não deixou Paulo ir para a Ásia, versículo 7 diz que Paulo foi para Mísia, versículo 7. E da Mísia ele desejou ir para uma outra cidade chamada Bitínia, mas o Espírito Santo também não lhe permitiu. Por que isso? Porque a obra da evangelização é coordenada pelo Espírito Santo. De repente a Bíblia diz no versículo 8 que Paulo, passando pela Mísia, desceu para Troade. E o versículo 9, veja que é uma viagem longa. Versículo 9 diz que Paulo à noite teve uma visão. Na visão, Paulo vê um jovem da Macedônia, que aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Espírito de Deus estava lhe conduzindo, em vez de ir para a Ásia, para a Europa. E Paulo desce para a Macedônia. Deixa eu te dizer por que eu estou dizendo isso. Porque a razão pela qual nós somos cristãos está aqui, no capítulo 16 de Atos. É aqui que Paulo desce para a Europa, e o evangelho da Europa chega na América, e da América vem para a América do Sul, e é por isso que nós fomos evangelizados e alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo discerniu lá atrás qual era o plano de Deus e o mapeamento de Deus para a evangelização. Então, quando Paulo chega na Macedônia, a Bíblia diz, versículo de número 9, 10, que a primeira cidade onde ele chega é a cidade de Filipos. Ele passa por uma cidade chamada de Samotrácia, versículo 11, passa por Neápolis e vai para Filipos, que é a maior cidade da Macedônia. E é a primeira cidade da Macedônia. Quando o apóstolo Paulo chega a Filipos, o texto diz, versículo de número 13, e você vai entender daqui a pouco, que Paulo procurou um local adequado, um local apropriado. Para quê? Para orar. E ele foi para a beira do rio. E quando chegou à beira do rio, o texto diz que Paulo encontrou algumas mulheres que estavam presentes. E ele começou a pregar para aquelas mulheres. E entre elas está esta senhora chamada Lídia, que era de Tiatira. O texto diz que ela é uma mulher temente a Deus. E ela abriu o coração para aquilo que Paulo falava. E não apenas ela se converteu, mas também toda a sua casa se converteu por causa da pregação de Paulo. E ela então convida Paulo, Silas e Timóteo para hospedarem na sua casa. Então, Lídia é a primeira pessoa da Europa a se converter à fé cristã, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Significa dizer que toda a expansão da propagação do evangelho no velho continente começou na casa desta mulher. Eu vou dizer o que eu digo toda terça: não tem uma pregação dela na Bíblia, não há um milagre registrado que ela tenha feito, ela não escreveu um livro da Bíblia, mas a pregação do evangelho na Europa começa a partir da sua casa, que se torna um centro das atividades da igreja cristã naquele continente. Por isso, ela deve ser arrolada como uma gigante na fé.
Na verdade, a Igreja Católica, no ano 1607, pelo cardeal César Barônio, canonizou Lídia e tornou-a uma santa na tradição católica. Por quê? Por compreender que todo o evangelho de Jesus Cristo pregado no continente europeu parte do coração de uma mulher que foi tocada pelo Espírito Santo e recebeu a palavra que lhe foi pregada. O que eu estou dizendo com isso é que para que você seja um gigante na fé, não é necessário você ser um grande pregador. Não é necessário você ser uma pessoa que coloca a mão e o enfermo é curado imediatamente, de forma extraordinária. É necessário que o seu coração esteja aberto para ser tocado pela palavra de Deus e a partir daí ser usado por Ele naquilo que Ele quiser te usar. E é interessante, o Espírito Santo quis usar a Lídia a partir da sua casa, tornando a sua casa aquilo que os assembleanos antigos chamam de ponto de pregação para o evangelho de Jesus. Agora observe, a Bíblia não fornece muitas informações sobre Lídia. Tudo que nós sabemos está aqui, nesse texto. E eu vou destacar algumas virtudes de Lídia que tornam-na uma gigante da fé. Por exemplo, versículo de número 14. Começa comigo, se sua Bíblia não estiver aberta, abre. É culto da palavra. Eu tenho me preocupado em lhe ensinar Bíblia. Anote. Risque, grave, memorize, reproduza, mande para alguém. Na verdade, eu tenho pedido a Deus que o nosso culto de doutrina seja um seminário teológico e um congresso pentecostal ao mesmo tempo. Então, versículo de número 14, vamos falar da sua origem. De onde ela veio? O texto diz assim, no sábado, versículo 14. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Vamos entender isso aqui? Lídia mora em Filipos. Filipos é a principal cidade da Macedônia. Mas ela veio de Tiatira. Tiatira era uma cidade, olha, presta atenção. Tiatira era uma cidade que ficava na Ásia Menor. É a mesma Tiatira de Apocalipse, mas ficava numa região chamada Lídia. A região onde Tiatira estava se chamava Lídia. Era o nome de uma região onde estavam outras cidades, como Sardes, Filadélfia, Éfeso e até Esmirna. Esse grupo de cidades era conhecido como cidades lídias. Por isso, alguns estudiosos acreditam que Lídia não é necessariamente o nome dela, mas talvez um codinome. Assim como a mulher de Sicá, com quem Jesus conversou à beira do poço de Jacó, e que nós conhecemos como a mulher samaritana, essa mulher poderia ser apenas uma mulher conhecida como a Lídia. Pode ser o nome próprio, o nome dela, mas pode ser apenas uma mens fértil da península. Além das suas riquezas naturais, sua localização estava nas principais rotas comerciais que ligavam a Ásia Menor ao resto do mundo. Por isso as suas cidades não eram apenas privilegiadas geograficamente, mas cidades ricas.
eram centros comerciais e culturais que exerciam grande influência e exportavam os seus produtos para outras regiões do império e do mundo antigo. Repito, por essa razão acreditam que ela provavelmente poderia ser apenas conhecida como a Lídia, ou a mulher da região de Lídia. Tiatira, por sua vez, é uma cidade conhecida pela sua indústria têxtil e pelo tingimento de tecidos. O corante para tingir tecidos que vinha de Tiatira era exportado por todas as regiões do império. Então veja que essa senhora vem de uma região industriária e possivelmente por causa disto ela desenvolveu a sua profissão, como diz o texto, como vendedora de púrpura. Ou seja, uma mulher que comercializava um produto específico da sua região. Esta é a origem dela. Vamos entender um pouco sobre o seu status social. Eu queria que você conhecesse a irmã Lídia. Qual é o seu status social? A Bíblia diz, versículo 14, que ela era vendedora de púrpura. O historiador diz que ela era vendedora de púrpura tíria. Era um pano tingido de vermelho, bem forte, de tom carmesim. A expressão bíblica indica que Lídia não apenas vendia o tecido, mas também vendia o corante para o tingimento. Ah, pastor, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Deixa eu te explicar um pouquinho. O grande poeta romano chamado Marcial diz que uma peça de púrpura tíria, eu tenho que olhar o nome da moeda, custava cerca de 10.000 sestércios. 10.000 sestércios correspondia a 2.500 denários. Quer entender o valor disso? 2.500 denários era o salário de 2.500 dias de trabalho. Uma peça do tecido que Lídia vendia de púrpura tíria podia chegar a 2.500 denários, que correspondia ao salário de 2.500 dias de trabalho. Sabe o que isso significa? Significa que Lídia trabalhava com produto de alto luxo, de alto padrão. Não eram todas as pessoas que eram clientes de Lídia. Muito provavelmente, apenas aqueles que eram da corte, os nobres, os ricos da região do mundo antigo, eram os clientes dela, o que indica que ela tinha um padrão econômico elevadíssimo. Era uma industriária de alto padrão, que dispunha, que vendia produto de luxo para uma classe específica de pessoas. O que eu estou dizendo? Que esse negócio de mulher empoderada não é coisa do mundo moderno. Você vai encontrar na Bíblia mulheres comerciantes, poderosas economicamente, influentes economicamente, socialmente. Lídia tinha acesso à corte do mundo onde ela vivia, porque só pode pagar 2.500 denários num tecido quem de fato trabalha com ouro, prata. Eram os nobres do seu tempo. Com isso você vai observar que Deus está fazendo o cristianismo expandir, não apenas na classe baixa
entre os servos e escravos do império, mas o Senhor também está alcançando pela pregação do evangelho aqueles que eram intelectuais, que tinham status social, economicamente bem posicionados, porque o evangelho é a mensagem que alcança todos os corações abertos à graça operante de Deus na vida do homem. Quem é mulher, diz amém. Pelo amor de Deus. Me deu até sede. As mulheres, digam amém. Segunda-feira tem culto da mulher aqui. Terça-feira é o Dia Internacional da Mulher. Segunda tem culto da mulher. Só as mulheres levantem a mão, por favor. E digam comigo: Senhor, me posiciona como o Senhor posicionou essa mulher. Francamente, era para vocês pedirem com mais fervor. Imagina aí uma senhora, ela trabalha com tecido, e o camarada vai comprar, que peça linda, quanto custa? 10.000 sestércios. O que são 10.000 sestércios? 2.500 denários. 2.500 dias de trabalho, 7 anos de um assalariado. O salário de 7 anos de trabalho numa peça de tecido. Quem podia comprar? Esses são os clientes de Dona Lídia. Isso aqui é história. Isso é pesquisa. Pode bisbilhotar que eu não encontrei, você encontra. São os nobres. E eu estou dizendo às irmãs, para você orar e dizer assim: Deus, me coloca na posição que o Senhor colocou essa mulher. E a irmã ora, parecendo que está pedindo ao marido permissão para dirigir o carro, que ele não gosta de dar para ninguém. Então eu vou lhe dar uma segunda chance. Mulheres, levanta um pouquinho a mão assim, ou coloca no coração e diga comigo: Senhor, me coloca na posição que o Senhor colocou essa mulher. Eu estou profetizando mulheres de negócios. Eu estou profetizando mulheres empreendedoras. Eu estou profetizando mulheres empresárias. Eu estou profetizando mulheres economicamente ativas, economicamente vencedoras. Eu estou profetizando mulheres que vão navegar em ondas elevadas, porque Deus tem bênção para a sua vida. Diga amém. Terceiro destaque que eu quero dar a Lídia nesse texto, para você conhecê-la. Apesar de rica, é uma mulher que revela uma extraordinária sede espiritual. Olha o versículo de número 14. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia é uma prosélita do judaísmo. Ou seja, alguém que vem de Tiatira, chega em Filipos, se converte ao judaísmo e passa a invocar ao Deus de Israel. O que nós observamos aqui é que os judeus eram muito separatistas. Eles se isolavam das demais culturas, mas eles permitiam que, se alguém quisesse se converter ao judaísmo, pudesse se aproximar e ser convertido ao judaísmo.
Enquanto o indivíduo não decidia se tornar praticante da religião judaica, ele era um simpatizante, então os judeus se referiam a ele como alguém temente a Deus. Quando ele se convertia ao judaísmo, ele passava a ser chamado de prosélito judeu. Agora observe que quando Paulo está pregando o evangelho, a Bíblia diz que havia outras mulheres ali, mas apenas de Lídia, a Bíblia diz que o seu coração se abriu. Havia outras mulheres, o texto é claro, mas apenas o coração dela, o texto menciona que se abriu para as palavras que Paulo dizia. E ela aceita a fé, se converte ao cristianismo e é imediatamente batizada. Diga comigo, batizada. Deixa eu destacar uma coisa. Em Atos dos Apóstolos, tão logo alguém se convertia, era imediatamente batizado. Por quê? Porque o batismo é a confissão pública da minha conversão. O batismo é a minha declaração de que a decisão que eu terminei de tomar é irrevogável. De modo, e agora vai a palavra do pastor, de modo que é incompreensível alguém que se converteu a Cristo, tem convicção da sua decisão, está na igreja e rejeita ser batizado. Para os cristãos primitivos, se o indivíduo rejeitava o batismo, ele estava revelando a sua dúvida da decisão tomada. Quando ele aceita o batismo, ele está declarando que ela aceita a palavra e é logo batizada, diz o texto. Vamos mais um pouquinho, que eu ainda tenho algumas coisas para falar dela, eu não quero passar do horário, pelo menos não além do suportável. A quarta característica que eu quero destacar dessa mulher é que ela é uma mulher de oração, de devoção. Versículo de número 12 e versículo 13 diz: Paulo chega em Filipos, que é a primeira cidade do distrito da Macedônia, é uma colônia romana, e ele fica alguns dias em Filipos, e no sábado ele sai da cidade procurando um local adequado para orar. Por que ele vai orar fora da cidade? Porque alguns dias antes da chegada de Paulo em Filipos, o imperador Cláudio havia baixado um decreto que proibia que os judeus fizessem suas orações nos limites sagrados das principais cidades do império. Então, os judeus não poderiam orar dentro de Filipos. Então Paulo sai para orar lá fora. Por isso o termo diz um local apropriado. Ele respeita o decreto para evitar retaliação e vai orar lá fora. E o texto diz que ele chega, versículo de número 13, à beira do rio. E quando ele chega à beira do rio, o texto diz que lá estão algumas mulheres devotas. Elas já estão orando. Por que elas já estão orando? Porque elas são prosélitas do judaísmo. Entre elas está Lídia, já orando, buscando Deus, adorando a Deus. Os missionários encontram lugar para orar, porque já encontram alguém que está lá também orando. E Paulo encontra nisto um ambiente propício para anunciar Jesus. Observe que Lídia não ora a partir da sua conversão ao cristianismo. Ela já orava desde quando ela se tornou uma prosélita do judaísmo, temente a Deus, diz o texto.
Lembra de Cornélio? Cornélio não se tornou um homem justo, bondoso e temente a Deus depois que Pedro chegou na casa dele. Cornélio já era um homem de esmolas e boas obras. É tanto que um anjo lhe aparece e diz assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas boas obras chegaram até a presença de Deus. Mas eu vou te enviar alguém que te dirá o que haverás de fazer. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que fora do ambiente da igreja existem pessoas que fazem boas obras, que dão esmolas e que são tementes a Deus. Isso não garante a salvação delas, dá licença. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Por isso que o anjo diz a Cornélio: eu vou trazer alguém aqui, o Senhor vai te enviar alguém que te dirá o que deves fazer. E aí Pedro vai pregar para Cornélio, e agora sim o Espírito da graça inunda o coração de Cornélio com salvação. Lídia já buscava a Deus. Eu conheço gente que não entra numa igreja evangélica, mas ora, teme a Deus, pratica boas obras, gente séria. É por isso que eu digo sempre às pessoas, e aliás, lá vai uma palavra pastoral bem incisiva: não se meta com a salvação de ninguém. Salvação é um campo de Deus. Ele conhece os corações, a mente e a consciência de cada um. Nunca olhe para uma pessoa que partiu para a eternidade e diga: que pena, foi para o inferno. Isso não é da sua alçada, nem da minha. O céu vai ser um lugar de extraordinária surpresa. Vai ser surpresa sua e de outros. Porque quando você chegar lá, alguém vai olhar e vai dizer assim: você conseguiu. Tá aí, pensei que tu não vinha. E tem gente que quando você chegar lá, você vai dizer assim: você aqui. Não se meta com a salvação de ninguém. Isso é um assunto de Deus. Outro dia eu falo melhor sobre isso aqui, que eu vou te falar um pouco sobre salvação, quando a gente começar a discorrer aqui sobre doutrinas fundamentais da nossa fé. Para você compreender que a salvação vai muito além das quatro paredes de um prédio, com uma fachada e o nome de uma denominação. Salvação é resultado da minha fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício e a obediência aos seus ensinos. Ela é temente a Deus. Quinta característica de Lídia, que lhe torna uma mulher gigante na fé: ela é uma mulher influente. Olha o que o texto diz no versículo 15: depois que foi batizada, ela e sua casa. Ela e quem? Ela e quem? Ela não se converte sozinha, ela leva a sua casa. É uma mulher de família. É interessante que a Bíblia não menciona o marido de Lídia. Por isso os estudiosos acreditam que ela era viúva ou solteira. E o detalhe: a expressão sua casa aqui não se limita a parentes. Inclui servos e servas, aqueles que trabalhavam com ela, os seus colaboradores. Naquele contexto era comum que as famílias abastadas tivessem servos, escravos até. O fato é que essa mulher não se contentou em se converter sozinha. Lembra da mulher samaritana? Eu sou apaixonado por aquele diálogo de Jesus, porque Jesus chega à beira do poço de Jacó. Jesus sabia que ele ia ter uma conversa que os discípulos não iriam entender, e ele tira os discípulos de cena. Vão comprar comida. Quando os discípulos vão comprar comida,
chega uma mulher para tirar água, meio-dia, e Jesus se aproxima dela e diz assim: me dá um pouco dessa água. A mulher olha para Jesus e diz: como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Eu já vi alguém dizendo que a mulher é humilde e está reconhecendo Jesus. Olha bem para mim, ó. Havia uma disputa étnica entre judeus e samaritanos. Os judeus se sentiam superiores aos samaritanos, e os samaritanos, por sua vez, se sentiam casta superior aos judeus. Quando a mulher olha para Jesus e diz: como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Ela está dizendo: como pode você, que é de casta inferior, se dirigir a mim, que sou de casta superior? Jesus olha para ela sem se ofender. Jesus não se ofendeu e diz assim: se você soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria e eu te daria água viva. A mulher disse: tu não tens nem com que tirar. Jesus, olhando para ela de novo, diz assim: aquele que beber dessa água que está no poço vai voltar a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher disse: eu quero beber dessa água. Aí Jesus diz: vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: bem dissestes, porque tivesse 5. Ela foi casada 5 vezes. Que eu já vi alguém dizendo que ela era uma prostituta. Não é verdade. O cenário é outro. Tiveste 5, e o que estás agora não é teu. Ela casou 5 vezes e deu errado. Chegou um momento que ela fez: quer saber? Não caso mais. O que der, deu. E ela estava arranjada num relacionamento com um homem que não era dela. A mulher olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta. Porque quem saberia isso? E ela diz: me responda uma coisa. Isso é lindo demais. Nós samaritanos acreditamos que Deus tem que ser adorado no monte. Vocês judeus defendem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Quando o Messias vier, eu sei, ele vai nos ensinar isto. Mas até que ele venha, o que tu me dizes? Jesus diz assim: ele não virá, ele já veio. Sou eu. Eu sou. Eu que falo contigo. E eu te digo uma coisa: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai não no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Porque a partir de agora o que importa não é o lugar, é a essência, é o interior, é a entrega absoluta em adoração. A mulher esqueceu da água e disse: fica aqui. E ela corre para Sicá, e ela chega batendo de porta em porta: vinde e vede, vinde e vede. Eu encontrei o Messias que revelou toda a minha vida. Presta atenção: aquele que encontra Jesus de fato não consegue escondê-lo para si somente. Quem encontra Jesus quer falar de Jesus. Quem encontra Jesus quer anunciar Jesus. Quem encontra Jesus quer alcançar outras pessoas para Jesus. Se você não fala de Jesus, alguma coisa está errada no seu encontro. A mulher traz toda a sua casa.
Segundo os estudiosos, Lídia se tornou uma pregadora em toda a sua região, a partir do seu trabalho. Ela vendia púrpura para as cortes, as cidades do mundo antigo, e anunciava Jesus. Na loja, no ponto do ônibus, no andaime, no projeto que você está desenvolvendo, na lanchonete, vai anunciando Jesus. Eu estive em reunião ontem com um homem, ele é um respeitável doutor da USP e Unicamp, é professor de pós-doutorado nestas duas instituições. E ele me disse assim: o pastor, quando estudei na Inglaterra, eu fiz amizade com alguns jovens islâmicos, e não se pode falar de Jesus para eles, é uma ofensa. Ele disse: mas eu descobri que quando um muçulmano recebe um presente, ele é proibido de jogar fora. Então eu adquiri alguns novos testamentos em árabe. E ele disse: descobri também que com um islâmico, quanto maior é a barba, mais tempo ele tem de devoção e de entrega e de busca e de leitura. Ele disse: cheguei para o grupo e fui para aquele que tinha a barba maior, e com o Novo Testamento em árabe, eu disse para ele: eu trouxe um presente para você. E ele disse: segurei com as duas mãos. Ele olhou para o Novo Testamento e perguntou: você acredita nisso? E aquele irmão disse que olhou para o árabe e disse: com toda a minha vida. E o árabe disse: então eu vou receber. E recebeu o presente, ele não pode jogar fora. E o irmão disse: eu trouxe presentes também para todos os colegas do seu grupo, eu posso entregar? Como ele já recebeu, ele disse: sim, pode entregar. E ele entregou o Novo Testamento para todos os membros daquele grupo. Ali ele estava anunciando Jesus, evangelizando. De alguma forma Deus vai te dar a estratégia para você anunciar Jesus no teu ambiente de trabalho, onde você frequenta. Você é luz resplandecendo, você é profeta de Deus, você é instrumento do Senhor. Deixa Deus te usar no lugar onde Ele te estabeleceu. Uma mulher influente. Diga comigo: Senhor, usa-me. Uma menina americana, já vou concluindo, queria fazer missões, e ela não sabia como. E o testemunho diz, isso está registrado num livro publicado na década de 80 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ela pediu ao seu pai que comprasse 20 garrafas. E o pai comprou. E ela rasgou páginas do Novo Testamento, destacou, colocou dentro das garrafas e betumou as garrafas, as 20 garrafas. E ela pediu ao pai, e o pai alugou uma lancha. E ela foi o mais alto mar que ela podia ir. E quando chegou lá, fez uma oração. E depois da oração ela jogou a garrafa, uma de cada vez, o mais forte que ela conseguiu jogar, e voltou para casa. 19 meses depois, numa ilha das Filipinas, um grupo de pescadores, quando puxam a rede, vem uma garrafa. Eles quebraram a garrafa, e a garrafa tinha um texto escrito em inglês. Acontece que os nativos daquela ilha adoravam ao Deus das águas. E eles acreditaram que o Deus das águas mandou uma mensagem para eles. Mas ninguém lia inglês. Numa outra ilha havia um missionário dos Estados Unidos há 6 anos pregando o evangelho sem ganhar ninguém para Jesus.
Quando descobriram que esse homem poderia ler o texto em inglês que o Deus das águas mandou, enviaram um barco para trazê-lo. E quando trouxeram, a ilha estava toda reunida, e ele começou a ler o texto que estava em inglês, mas no idioma local. O testemunho diz que toda aquela ilha se converteu a Jesus Cristo por causa de uma garrafa. Se tiver alguém do seu lado, provoca ele e diz assim: Deus quer usar você. Agora diz para ele: só depende de você. Eu vou concluir. Vou só citar. Sexto lugar, Lídia era uma mulher serva e temente a Deus. Ela servia ao Senhor, diz o texto. Ela se oferece para servir. Mas ela é fiel e comprometida. Veja que no versículo 15 ela diz assim: se vocês me julgam fiel, rogo que vocês se hospedem na minha casa. Ela não se apresenta como fiel. Ela diz a Paulo: analisa. Com o mesmo discernimento que você descobriu que a pitonisa estava falando pela boca de um demônio, discerne se eu sou fiel. E se vocês me julgam fiel, repousem na minha casa. Ela é uma mulher fiel a Deus, comprometida com a fé. Somos fiéis a Deus. A nossa vida cristã vai caminhando no alinhamento da palavra. Mas eu quero concluir falando de uma última característica que eu destaquei dessa mulher. Ela é generosa. Diga comigo: generosa. Versículo 15, Lucas está escrevendo. Lucas é companheiro de viagem de Paulo. E Lucas diz que ela, tendo sido batizada, ela rogou a Paulo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, se vocês entenderem que eu me converti de verdade, entrem na minha casa e ficai ali. E o texto diz: e ela nos constrangeu a isto. Eu li uma versão hoje, em cuja versão está escrito assim: ela simplesmente nos fez ir. Tirou de Paulo o direito de dizer: não, não vou. Sabe aquelas irmãs, as mães, que quando você está comendo, ela fala assim: quer mais, meu filho? Não, estou satisfeito. Ela fala assim: não, você quer. E coloca. Você conhece alguém assim? Não, você quer. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Não, mas come, meu filho, tem que comer para ficar forte. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez, que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta.
Me acerco y me derrumbo. Si me hablas, se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. quédate, quédate. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra. Y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo. Si me hablas, se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. quédate, quédate. Te vi llegar sin aviso e el aire cambiou de color. Tira de você o direito de dizer não. É isso que o texto está dizendo de Lídia. Ela está dizendo assim: se vocês me julgam fiel a Deus, repousem na minha casa. Paulo diz: não, minha irmã, não, vocês vão pousar lá sim. Não, ó, lá em casa tem lugar para vocês, fica lá, vamos cuidar direitinho, vou colocar os empregados para cuidar de vocês. Ela arrasta. Obrigado. Ela é tão generosa que ela não dá o direito ao outro de rejeitar a sua generosidade. Eu disse aos irmãos aqui, eu estava uma certa feita no avião. Quando eu fiquei de pé na hora que pousou, eu vi lá na frente um pastor, é brasileiro, mora nos Estados Unidos há décadas, foi um dos grandes evangelistas do mundo ocidental. Eu não o conhecia pessoalmente, mas tinha por ele, tenho uma grande admiração. Já é um senhor de quase 80. Quando ele ficou em pé e eu lá atrás, eu falei: oh, quem está ali? Mas a minha timidez não me deixaria falar com ele. Eu ia passar direto. Eu não teria coragem de me aproximar e dizer: pastor fulano, vou citar o nome, é uma boa citação. O nome dele é Rodolfo Biltemiller. E eu fui passando, olhando para ele com muita admiração. Quando eu fui passando, ele fez assim: pastor Josué. O coraçãozão. Conversou comigo um pouquinho. Ele pegou $300. Tome uma oferta. Eu falei: não, pastor, pelo amor de Deus, eu estou tão feliz em lhe conhecer. Ele fez assim: não atrapalhe a minha colheita. Não impeça a minha colheita. É aquela pessoa que é tão generosa que não te dá o direito de dizer não. Lídia, ela colocou os seus recursos a serviço do reino de Deus, ao ponto de a tradição cristã mostrar que a igreja aos filipenses, em Filipos, a igreja dos filipenses, se reúne na casa de Lídia. A carta de Paulo aos filipenses é direcionada à igreja que se reúne na casa de Lídia. Quando Paulo é preso em Filipos, lembra que ele vai para o cárcere, é espancado, a conversão do carcereiro, lembra? Versículo 40 diz que quando Paulo e Silas foram soltos, eles vão para a casa da irmã Lídia, porque eles sabiam que lá seriam cuidados. Generosidade. É tanto que no capítulo 4, versículo 3 de Filipenses, Paulo escreve sobre aqueles que investiram do seu ministério e que cuidaram do seu ministério.
E ele diz: os seus nomes estão escritos no livro de Deus. No capítulo 4, versículo 15 a seguir, aos Filipenses, ele diz: cheio estou, não tenho falta de nada, depois que recebi de vocês, ó Filipenses, aquilo que vocês me enviaram pelas mãos de Epafrodito. O ministério de Lídia foi tão autêntico que toda a igreja de Filipos passa a ser conhecida como uma igreja generosa, hospitaleira, uma igreja que zelava pelos seus ministros. Ela é uma gigante na fé, porque ela não apenas hospeda a igreja na sua casa, mas ela se torna uma propagadora do princípio cristão da solidariedade, do serviço, do zelo àqueles que pregam o evangelho do Senhor Jesus. Fica de pé, por favor. Entenda uma coisa: o que te torna um gigante na fé não são os milagres que você vai fazer extraordinários. O que te torna um gigante na fé é você servir ao Senhor com as habilidades que Ele te deu para alcançar a outros através dos dons que o Senhor te disponibilizou. Todo mundo aqui passa lutas, sim ou não? Todo mundo aqui já teve vontade de desistir na vida, sim ou não? Quem nunca teve vontade de voltar atrás e engolir a lua e desaparecer? Levanta a mão. Eu preciso passar um dia com você. Todos têm os seus dias de batalhas, mas você está aqui. Olha para o seu vizinho e diz para ele: você é um gigante na fé. Doente muitas vezes, em depressão muitas vezes, quebrado financeiramente, quebrado igual a última bolacha do pacotinho, e você levanta cambaleando, arrebentado ao meio, ninguém te dá nada, e você diz assim: Jesus, hoje eu só vou para o culto, por quê? Por quê? E você vem frio igual um bloco de gelo, não sente nada, e o pregador que se sente fervoroso diz: dá glória a Deus, crente gelado. Ele não sabe o processo que você está passando, não sabe por que você está frio. Aí o Espírito Santo chega lá com a palavra e começa a afagar o teu peito, e vai aquecendo sua alma, e daí a pouco você consegue levantar a mão e dizer amém. Aí a lágrima vem nos olhos. De repente Deus levanta alguém do nada que vai lá e te dá um abraço, ou apenas te dá uma palavra, e você, quando termina o culto, já consegue cantar e dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí quando você chega em casa, quem te viu sair com cara de morto que não foi sepultado, e você chega em casa tentando abrir a porta e dizendo: Deus me deu, Deus tomou. A pessoa pergunta: o que foi que aconteceu? Saiu daqui com cara de girassol em tempo de inverno e está cantando. O que houve? O que houve é que aquele que conhece as minhas fraquezas sabe exatamente em que área eu preciso ser fortalecido. Você é um gigante na fé. Às vezes a esposa disse uma palavra que lhe feriu, você até veio sangrando. Seu marido disse uma palavra que lhe machucou, seu filho deu um grito, a namorada perdeu a estribeira e deu um chute na canela, o namorado deu uma de bruto e falou que não devia. Você encontrou um pitoco de cigarro de maconha na gaveta do teu filho e veio para o culto destruído, mas a palavra te aquece. Aí você volta para cá dizendo: se Deus fizer, se não,
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, você é um gigante na fé. Até quando não se sente um nada? Até quando você se sente no núcleo da terra? O Senhor te coloca de pé e te reveste de graça. Ora comigo e diga ao Senhor: Senhor, vivifica a minha fé, fortalece a minha fé, me torna um gigante na fé. Você que quer receber uma oração específica, se quiser sair do seu lugar, vem à frente. Você que está fraco na fé, querendo desanimar, querendo desaparecer, não vou continuar porque eu não dou conta, eu já cheguei no meu limite. Vem cá, o Espírito de Deus está dizendo que o justo vai de força em força, de fé em fé. Você vai vencer, você vai prevalecer, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra a sua vida. Pai, reveste esse povo, que o Espírito da graça venha sobre eles, trazendo renovo espiritual. Que o Espírito da graça venha sobre eles, trazendo vida, alegria. Abre-lhes a visão, Senhor, para que veja aquilo que não está latente aos olhos físicos, aquilo que somente a visão espiritual pode lhes mostrar. Vem sobre eles com autoridade, Senhor, e revela-lhes que a vitória está depois da muralha. Eles têm, ó Senhor querido, uma promessa assegurada, e ainda que tudo pareça dar errado, o Senhor não falha. Eu quero abençoá-los pelo poder da Tua palavra nesta noite, Senhor, e declarar em nome de Jesus Cristo uma ministração poderosa do Espírito Santo no seu interior, no mais íntimo do ser, em nome de Jesus. Recebe força, fé, coragem, esperança, em nome de Jesus.